Canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Masano Butanigut. Lei. O anjo veio novamente a Seixonoye e ensinou. A natureza verdadeira de Deus absoluto é sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo. A lei não pode ser vista com os olhos, ouvida com os ouvidos, sentida pela pele, cheirada com o nariz ou provada com a língua. É por isso que se ensina. O Deus Criador está além dos 5 sentidos e também além do 6º sentido. Ninguém pode negar que a lei existe de forma inflexível. Em qualquer parte do universo, qualquer momento, a lei se estende a todos os cantos, por todo o canto do universo, cobrindo completamente toda a existência. Exemplos próximos são a batida do vosso coração, a circulação do vosso sangue, e o trabalho dos vossos olhos, que estão sujeitos à lei. O crescimento de plantas, o voo das aves, também se tornam possíveis através da lei. Exemplos mais distantes são o fluxo das águas subterrâneas, as correntes oceânicas sinuosas, a atividade vulcânica na Terra, os movimentos das estrelas, a formação das nebulosas, todos são regidos pela lei. E é impossível que qualquer coisa exista sem a lei. Deus, sem ser visto, ouvido ou sentido, trabalha como o Criador de todas as coisas, o regente de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Ele cria todos os minerais, ele dá vida a todos os seres vivos e ele nutre a todos nós. Ordem. O anjo continuou. Já que a ordem nasce através da lei, a ordem também é uma das virtudes de Deus. Deveis vós saber, na verdade, que a lei invisível está manifestada e faz nascer a ordem imutável. Porque a lei universal faz a terra girar e trasladar em um ciclo prescrito, não há mudança súbita na temperatura da terra. E enquanto há magma intensamente quente no interior da Terra, sua crosta é adequadamente resfriada e através dos movimentos da sua crosta, vários minerais são formados e diversas formas de relevo aparecem. Além disso, surge água em abundância na superfície da Terra e através da lei da gravidade sobre a Terra e as rochas formaram-se intrincadas e belas esculturas. Neste palco rico em mudança, a manhã chega a cada dia, o meio-dia vem e após o crepúsculo chega a noite. A mesma ordem constante da Terra tem se perpetuado por mais de 4 bilhões de anos, desde o seu nascimento. E os seres vivos, em meio a diversos ambientes naturais, repetidamente evoluíram e se desenvolveram e têm se manifestado a ordem do mundo natural. Isto quer dizer, a lei e a ordem são unos. A ordem
é a companheira da lei. Portanto, para a constituição de todos os minerais na Terra, para a forma e os traços característicos de todos os seres vivos, a lei é o pai e a ordem é a mãe. A lei é o pai de todas as coisas. A ordem é a mãe de todas as coisas. Todas as coisas obedecem à lei pai, são abraçadas pela ordem mãe e aparecem diante de nós como mundo material. Liberdade. A lei é constante e eterna e funciona precisamente. É por isso que Deus, como lei, também é constante e preciso. Embora seja assim, não significa que Deus seja insensível, porque a lei funciona precisamente. Os pássaros e insetos voam pelos ares, os peixes e baleias nadam através dos mares, e os animais selvagens correm e saltam. Já que a lei funciona precisamente, a dispersão de pólen, brotar das plantas, a fotossíntese, produzem consistentes resultados durante um prolongado período de tempo. O livre desenvolvimento e a evolução de cada um dos seres vivos são realizados inicialmente através da lei. Quanto às pessoas de intelecto, já que a lei funciona com precisão, ela dá liberdade aos seus usuários. Já que a aerodinâmica e a hidrodinâmica trabalham com precisão, aviões e navios navegam com liberdade. E a segurança das pessoas é assegurada. As livres ações dos seres humanos são impossíveis sem a lei. A liberdade é a vontade de Deus e seu desejo. Assim, a liberdade é realizada através da obediência à lei. Ao seguir a vontade de Deus, todos alcançarão a verdadeira liberdade. Naquele momento, o querubim adiantou-se para trás do anjo e perguntou: "Contudo, meu mestre, não é a liberdade descrita como não tolerar as ordens e coações?" O anjo respondeu: "Eu vos digo, conhecer corretamente a vontade de Deus e conhecer corretamente a imagem verdadeira da criação de Deus são as mais importantes chaves para se obter a liberdade. As pessoas dão origem ao egoísmo porque erroneamente acreditam que a situação real do mundo seja o conflito entre elas e os outros e tentam se proteger dos seus oponentes. Atos de excluir os outros surgem da descrença no mundo da criação de Deus. O mundo criado por Deus é bem, é justiça, é benevolência. E é o mundo harmonioso e perfeito, onde a harmonia vem por si própria. As pessoas não acreditam nisso e, pensando que há desarmonia no mundo de Deus, numa tentativa de se protegerem, rejeitam os outros e, por temer os outros, elas sentem o poder que as prende como ordens e coações dos outros. Contudo, aqueles que acreditam na grande harmonia do mundo de Deus não concebem o conflito entre si e os outros. Não sentem uma barreira entre si e os outros e podem ouvir suas verdadeiras mentes nas vozes dos outros e podem ouvir dentro de si mesmos as vozes dos outros.
porque eles não rejeitam ou temem os outros. Eles ouvem o conselho e a orientação de Deus nas vozes dos outros. Nem mesmo existe o outro diante deles. E mesmo dentro das dificuldades, eles encontram o incentivo e a chegada de novas oportunidades. Bem, o anjo continuou: Deus manifesta o bem, dando às pessoas a maior liberdade. Deus, através da lei que governa o universo e do poder que permeia o universo, manifesta infinitas ideias, infinita beleza e infinita ordem nos minerais e seres vivos na Terra. Porém, a lei em si não faz nascer a liberdade. E o bem e o mal não nascem do poder em si. As leis da física e da química só dão origem a resultados prescritos, que são desprovidos de bem ou mal. Embora as montanhas possam se desintegrar e mergulhar no mar, através da atividade vulcânica de grande escala, não há o bem, tampouco o mal nos resultados. Um animal de rapina derruba um cervo, as pernas dianteiras de um louva-a-Deus captura um pequeno inseto. As consequências desses atos não são necessariamente mal ou bem. Eles nada mais são que o produto das leis prescritas. Ver o bem ou o mal nesses atos e questionar o significado de bem ou mal são funções da mente dos seres humanos. O mundo sem a mente humana não é bem nem mal. É simplesmente um mundo magnífico e brilhante de funcionamento automático, que é preenchido de ideias, leis e poder. Contudo, os seres humanos nasceram, descobriram as leis, conceberam ideias e, quando buscam exercer sua própria liberdade, pela primeira vez surge a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, os seres humanos são espíritos ramificados de Deus, mensageiros de Deus, autorrealizações de Deus, para realizar o bem sobre a terra. Portanto, eu vos digo, se desejais fazer o bem, deveis conhecer a vontade de Deus. Não percais Deus de vista, apegando-vos às vossas próprias posições. Os benefícios da sociedade a que pertenceis não são necessariamente o bem. Os benefícios da sociedade a que o outro pertence não são necessariamente o bem. Eu vos digo, não fiqueis presos à ilusão de confronto entre vós e os outros. O mundo do bem de Deus descortina-se fora da prisão de confronto entre vós próprios e os outros. O mundo do bem de Deus é um mundo vasto e ilimitado que está além de todos os apegos. No mundo de Deus não existe o projeto de confronto entre o bem e o mal. Apenas e unicamente o bem e a grande harmonia se desenvolvem. Bem é praticar a vontade de Deus e nada além disso. Por isso, Jesus Cristo ensinou, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vos digo, mesmo que a liberdade vos permita a oportunidade de errar, não crieis erroneamente a ilusão do mal, mas obedecei à natureza verdadeira
do Filho de Deus. E para que se realize a justiça de Deus, exercitai devotadamente a vossa liberdade. Amor. O querubim perguntou novamente: Meu mestre, por que Deus deu às pessoas liberdade de cometer erros? Em vez de sofrer com os erros, ser feliz sem cometer erros não seria o modo mais apropriado ao amor de Deus? O anjo respondeu: Não deveis esquecer as vossas memórias de infância. Todas as pessoas começam a engatinhar com suas mãos e joelhos, e em breve elas caminham com os 2 pés. Ao ver um bebê engatinhando, achais vós que ele está cometendo um erro? O querubim respondeu: Meu mestre, o bebê que engatinha não comete erros. Ele está no processo de expressão da sua capacidade inerente. O anjo perguntou ainda: Achais vós que o bebê que engatinha experimenta sofrimentos? O querubim respondeu: Meu mestre, os olhos da criança que engatinha estão cheios de curiosidade e sinais de alegria estão em torno de todas as partes dos seus lábios, devido à experiência com novas possibilidades. Continuou o anjo: Deus dá liberdade às pessoas para que elas expressem sua real natureza, para que elas realmente sintam que a sua imagem verdadeira na real natureza é Deus. As pessoas sabem que suas ações são erradas porque elas ouvem a voz interior do seu eu real que não erra. Embora uma criança que está começando a andar possa cair, a criança não se preocupa com o distúrbio, mas alegremente tenta seu próximo passo. Isso porque andar é a natureza real da criança, e a criança não duvida da existência intrínseca dessa natureza. A criança não perde alegria mesmo quando cai, porque ela vê a sua imagem verdadeira que já anda dentro da figura dos seus pais que andam, e não duvida que ela também será capaz de andar. Assim como esta criança, deveis sempre vos conscientizar da inerente natureza real do Filho de Deus, ver a imagem verdadeira no interior de Deus onipotente, obedecer à orientação da vossa voz mais interna e trilhar alegremente, passo a passo, o caminho para manifestar a imagem verdadeira. A liberdade que Deus vos deu é de fato a maior e melhor prova do seu amor. Deus não vos força, e dentro da liberdade Ele vos guia para a conscientização de Filho de Deus. Ele vos dá uma vida valiosa de Filho de Deus. Oração. O anjo continuou: Eu vos digo, se buscais usar corretamente a liberdade que Deus vos dá, responder à vontade de Deus, trilhar o caminho da vida com um sentimento de que vale a pena, não deveis negligenciar a oração. Oração é o canal entre a mente de Deus e a vossa mente, e é o paraíso de intercâmbio com Deus. Eu vos digo, mantende sempre aberto o canal com Deus,
passeai no paraíso. E enquanto recebei abundantes ideias de Deus, desenhai a felicidade na tela da vossa vida. Isso, de fato, é a verdadeira oração. Naquele momento, o querubim perguntou: meu mestre, se isso é verdade, as orações para se livrar dos 4 sofrimentos são inúteis? O anjo respondeu: os 4 sofrimentos não existem no mundo da criação de Deus. Nascimento não existe, doença não existe, envelhecimento não existe, morte não existe. Eu vos digo, não tomeis como realidade o que não é criação de Deus. Pecado, doença, envelhecimento e morte são meras sombras da ilusão inexistente, imaginadas num sonho mau. Eu vos digo, se buscais escapar da ilusão, deveis primeiramente saber que a ilusão não é real. Se reconhecerdes o pecado que vem da ilusão como sendo real, o pecado não se extinguirá. Se reconhecerdes a doença que vem da ilusão como sendo real, a doença não se extinguirá, mesmo que oreis. Se reconhecerdes o envelhecimento que vem da ilusão como sendo real, o envelhecimento não se extinguirá, mesmo que oreis. Se temerdes a morte que vem da ilusão como sendo real, a morte vos visitará, mesmo que oreis. Eu vos digo, não deveis confundir a oração com súplica. Oração é a proclamação da vida. É uma afirmação da realidade vinda do fundo da vida. Súplica é uma declaração de carência e ânsia que reconhece a existência do que não existe. É uma proclamação da inexistência. A súplica para a extinção dos pecados surge do pensamento de que o pecado existe. A súplica para se livrar da doença surge do pensamento de que a doença existe. A súplica para ser eterna juventude surge do pensamento de que o envelhecimento existe. A súplica para escapar da morte surge do pensamento de que a morte existe. Quando orardes, não deveis reter os 4 sofrimentos em vossa mente. Não deveis reter o irreal. Deveis orar para a realidade. Orai para a imagem verdadeira do mundo que Deus criou. Declarai que os 4 sofrimentos são inexistentes no mundo de Deus. Deus forma desta forma, despertareis para a verdade de que o sofrimento diante de vós é ilusão, produto do vosso apego. Eu vos digo, descartai a tenacidade que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira. No mundo da criação de Deus, todas as coisas boas já existem. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. No mundo da criação de Deus, toda justiça já existe. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. No mundo da criação de Deus, toda beleza já existe. Ademais, as coisas que devem ser de uma certa maneira são desnecessárias. Após descartar vossos apegos, se a crença, meu desejo, está de acordo com a vontade de Deus, ainda permanecer, visualizai a realização de vossas esperanças
e oferecei a vossa gratidão a Deus, dizendo: eu já recebi. Descartai essa mente que insiste em que as coisas devem ser de uma certa maneira e confiai os resultados completamente a Deus. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Toca no joinha, ative o sininho das notificações para receber meus vídeos. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado.